Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre o programa de mestrado, o PPGD no mestrado da Uninter. E nós vamos então ter a oportunidade de falarmos, de refletirmos sobre um tema muito importante. Eu me chamo a professora Adriana Martins Silva, faço parte desse programa de mestrado. Temos uma optativa que se chama Direito do Trabalho, Tecnologia e Empresarial, que lida com as questões tecnológicas. E nós vamos hoje trabalhar um tema que é muito importante. Eu estou aqui com a minha amiga, com a professora Ana Olsen, que vai trazer uma reflexão importantíssima para todos nós. Então, é a pauta que, inclusive, ela trabalha nas suas aulas, nos seus estudos, na sua caminhada acadêmica e científica. Eu não vou me atrever a apresentá-la, porque o currículo dela é imenso. Então, eu vou deixar essa tarefa para que ela mesmo possa se apresentar e já iniciarmos umas dicas importantes com temas fundamentais que nós trabalhamos no nosso PPGD. Professora, por favor. Olá, tudo bem? Obrigada, professora Adriana, por essa acolhida. Bom, na verdade, meu nome é Ana Carolina Olsen, eu sou professora do mestrado da Uninter, mestrado em Direito, e estou concluindo meu pós-doutorado na área de Justiça, Democracia e Direitos Humanos pela PUC Paraná. Sou doutora pela mesma instituição, com uma pesquisa na área do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e mestrado em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. E alguns anos de docência já caminhando por aí. Nos últimos 5, 8 anos, eu tenho trabalhado mais especificamente com a questão dos direitos das mulheres, a perspectiva feminina no direito. Muito bem, professora. Então, nós vamos agora ouvi-la com relação às temáticas, às pautas que você trabalha com os nossos mestrandos hoje nesse programa de mestrado da Uninter. Certo. E um dos temas que eu acho que nós poderíamos selecionar para conversar, até pela sua importância prática, para além da sua importância filosófica, científica, é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Isso. Maravilhoso, maravilhoso. E daí, o interessante é a gente também parar para pensar de onde surge esse protocolo, né? Ele não cai do céu. Esse protocolo, na verdade, ele corresponde ao resultado de um grupo de trabalho que foi elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça já em fevereiro de 2021. E foi um grupo de trabalho capitaneado por advogadas, magistradas e acadêmicas, todas mulheres, justamente para pensar a forma como o direito se produz e se aplica na realidade em atenção à existência e à realidade das mulheres. Num primeiro momento, ele foi objeto de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que foi a recomendação 123 de 2023, que, digamos assim, aconselhava magistrados e operadores de justiça a implementar as suas diretrizes de julgamento. Um pouco mais para frente, em dezembro de 2023, a Resolução 492 passa a tornar obrigatório o emprego desse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E com isso, todos os integrantes do sistema de justiça precisam se apropriar desse conteúdo e precisam aplicar esse conteúdo no seu labor, na sua atividade prática. Isso exige, por certo, uma capacitação. Então, também essa resolução do CNJ determina uma capacitação para a formação dos magistrados para julgamento com perspectiva de gênero, mas também perspectiva racial, de origem, de vulnerabilidade social, e institui um comitê que será responsável por supervisionar esses trabalhos de capacitação. É interessante levar em consideração que esse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, ele caminha ao lado de um outro protocolo, que é o protocolo para julgamento com perspectiva racial. E é importante nós lembrarmos desse protocolo e enaltecermos a sua importância, especialmente nesse mês que nós estamos, que é o mês da consciência negra. Nesse aspecto, esses dois protocolos eles se fundem em um tema que nós chamamos de
interseccionalidade. E o que seria essa interseccionalidade? Na verdade, ela é uma ferramenta que nos permite verificar que existem diferentes camadas de opressão que a sociedade impõe a determinados públicos, a determinados grupos que nós chamamos de grupos vulneráveis. E nesse caso, por exemplo, as mulheres sofrem uma camada de opressão em razão de a nossa sociedade ser ainda de herança patriarcal, de dominação masculina, embora nós saibamos que estamos aqui duas mulheres conversando, o que é evidência de que movimentos feministas tiveram sucesso em encontrar um espaço para as mulheres na sociedade, dar voz a essas mulheres. Mas somos duas mulheres brancas. E devemos levar em consideração que existem outras camadas de opressão, a camada racial, por exemplo, que toca as mulheres negras com uma gravidade maior. Mulheres migrantes, mulheres periféricas que estão em condição social mais deficitária. Então, os dois protocolos, tanto com perspectiva de gênero quanto o protocolo com perspectiva racial, permitem que magistrados, oficiais de justiça atuem em atenção a esse público e a essa realidade social. De modo que, com isso, a gente consegue pensar não só mecanismos de operacionalizar a justiça, mas de fazer a justiça em caráter reparatório também. Ótimo. Gente, vocês estão vendo que, olha, o papo aqui é alto nível. Mas agora eu tenho uma outra questão para a professora Ana. Tudo isso, ele é obrigatório e, se sim, para que ele serve efetivamente? Pois é, esse protocolo é, sim, obrigatório. E obrigatório em razão de uma série de elementos. Como eu já havia comentado com vocês, em primeiro lugar, em razão da resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que disciplina a organização, né, do sistema judiciário brasileiro e que tem competência constitucional para cuidar da eficiência, da celeridade da justiça, né? Então, o protocolo ele é obrigatório por força da Resolução 492. Mas ainda que não fosse, ele é protocolo obrigatório em razão dos compromissos constitucionais que o Brasil assumiu lá no nosso pacto constituinte, o momento em que a sociedade brasileira se decide, né, se reinventar para elaborar uma sociedade democrática, uma sociedade igualitária, fraterna, sem preconceitos, né, como consta do nosso preâmbulo. E ali, na nossa Constituição, inclusive por força, olha que interessante, professora, da bancada do batom, né, da famosa bancada lobby do batom, de mulheres constituintes que trabalharam com afinco no processo de construção do nosso pacto constitucional, a gente consegue inserir na Constituição uma cláusula inédita em todas as constituições brasileiras. Mulheres e homens são iguais, está lá no artigo 5º, inciso 1º da Constituição. E isso depois se projeta ao longo do texto constitucional, gerando uma série de normas de caráter de igualdade, né? Não só a igualdade formal, que a gente chama no direito, né, igualdade de todos perante a lei, mas também uma igualdade material, ou seja, uma igualdade que se atenta para a realidade dos sujeitos destinatários, né, do direito, das normas de direitos fundamentais, e percebe que esses sujeitos não estão na mesma posição social. Então, esses sujeitos precisam, muitas vezes, de um tratamento diferenciado que vai gerar o quê? Que vai gerar uma perspectiva de igualdade de oportunidades e de acesso a direitos. Isso é um compromisso constitucional que se aplica ao judiciário. Mais que isso, nós temos compromissos internacionais, né? Em um mundo de globalização, em um mundo em que todas as potências estão interligadas, e nós temos sentido isso muito proximamente agora, é importante lembrar que o Brasil também celebrou compromissos internacionais perante a comunidade internacional de erradicar a discriminação contra as mulheres. E eu estou falando da Convenção Internacional para erradicar toda forma de discriminação contra as mulheres. E ainda mais, a Convenção Interamericana para liquidar a violência, para extirpar a violência contra as mulheres. Esses compromissos internacionais chamam a atenção do Brasil, por quê? Porque implicam que toda e qualquer forma de distinção que impeça que as mulheres tenham acesso à igualdade de oportunidades e de acesso a direitos deve ser, digamos, erradicada por uma atuação do Estado.
Não que os particulares não tenham uma responsabilidade gigantesca nesse aspecto. Sim, Claro sim. que tem, a responsabilidade Sim. é social. Mas quando a sociedade falha pelas suas normas sociais, é o Estado, e muitas vezes por meio do sistema de justiça, que vai atuar para gerar essa igualdade, né? Então, aqui a gente tem uma série de normas internacionais que também são reconhecidas pelo protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e são operacionalizadas por esse protocolo para se tornarem efetivas no dia a dia da justiça, na atuação da justiça. E aqui eu lembro de uma perspectiva internacional que vale a pena a gente recordar, que foi a condenação do Estado brasileiro pela violência sofrida por Márcia Barbosa de Souza, que foi vítima de um assassinato por um parlamentar do Estado da Paraíba. E, à época, a investigação foi toda contaminada por estereótipos de gênero, por preconceitos. Márcia era uma moça muito jovem, era negra, era periférica, né? E toda aquela carga social de que ela, de certa forma, teria sido responsável pelo seu próprio destino, digamos, contaminou o sistema de justiça, que levou muito tempo para gerar uma sentença condenatória. Existem outros elementos interessantes nesse caso, Márcia Barbosa de Souza, mas o que chama a atenção para o que a gente está conversando aqui é o fato de nem a polícia, nem os juízes que estavam afetos a esse julgamento terem observado a realidade da Márcia Barbosa e, pior, terem atribuído a ela o grau de culpa, né, pelo seu próprio assassinato por um parlamentar. Gente, vocês estão vendo, né? Que aqui a coisa é muito interessante. E agora eu tenho uma outra pergunta. Já que estamos falando com relação à vulnerabilidade, com relação a todas as situações que as mulheres passam, até a nível internacional, vem uma questão. O protocolo para julgamento na perspectiva de gênero é só para casos de violência contra mulheres, professora Ana? Não, na verdade, é evidente que as hipóteses de violência são aquelas que muitas vezes mais nos chamam a atenção, mais nos indignam, né? E aqui eu lembro de uma pesquisa que foi feita pela ONU há alguns anos atrás para pesquisar o Índice de Desenvolvimento de Normas Sociais de Preconceito. E, tristemente, essa pesquisa revelou que as sociedades latino-americanas, e em especial a sociedade brasileira, é uma sociedade que tolera a violência contra a mulher em certos graus. Né? Não tolera o assassinato, não tolera o feminicídio, mas é uma sociedade tolerante com violências que determinam como a mulher deve se comportar, como ela deve agir, como ela deve se vestir, a que carreiras ela deve se dedicar e que carreiras não deveria se dedicar. Então, nós temos lugares sociais que são aplicados às mulheres e que são difundidos e normalizados na sociedade. Daí a gente pode se perguntar, mas isso não é uma violência? Não é? E a mulher que sempre desejou ser, por exemplo, engenheira mecânica, uma carreira que às vezes a gente imagina que tenha uma perspectiva mais masculina e não necessariamente assim o é, e tem muito a contribuir, mas muitas vezes é pega por aquelas normas que determinam você vai casar quando, você vai ter filhos, né? Você vai cuidar dos seus pais quando idosos, porque toda a carga social de cuidado também é atribuída às mulheres. Isso são formas de violência, né, que tolhem as mulheres e limitam oportunidades. A gente tem, lógico, a violência doméstica, que é tipificada na nossa Lei Maria da Penha. Sim. É importante lembrar que essa lei de 2006 é uma lei que responde a uma outra perspectiva internacional, da qual o Brasil fez parte, né? Então, é importante lembrar que o sistema internacional vive chamando o Brasil à sua responsabilidade, né? E aqui foi o caso da Maria da Penha, vítima de 2 tentativas de assassinato, sem uma resposta judiciária adequada. Mas a gente responde tardiamente, mas responde, me parece, de forma efetiva, criando todo um sistema de proteção para as mulheres a partir da Lei Maria da Penha, que não só tipifica como crime, né, não fica só na tipificação penal do tipo punitivista, né, do que significa a violência contra a mulher, que pode ser física, patrimonial, psicológica, mas que também cria todo um sistema de justiça, inclusive que visa
trabalhar a perspectiva do acusado ou do infrator para que ele reconheça, né, digamos assim, essas normas e esses estereótipos que ele aplica para que ele reveja a sua própria conduta. A gente tem violência institucional, né, e a gente falava agora justamente da violência praticada, às vezes, pelo próprio sistema de justiça, né, por promotores e promotoras, por juízes e juízas que muitas vezes só mantêm esses estereótipos de gênero. Aliás, parênteses, né? O que é o estereótipo de gênero? Estou aqui falando do estereótipo de gênero. Gente, o estereótipo de gênero, ele, na verdade, corresponde a um conjunto de preconceitos que a gente tem, já arraigados, né? Já incorporados na nossa existência, fazem parte da nossa história de vida e que atribuem às mulheres, por exemplo, certos papéis. O papel do cuidado da mulher, o papel da responsabilidade pelos filhos da mulher, o papel... Quem cozinha é a mulher. Então, quando a gente pensa, às vezes, até de forma inocente, né? Nós criamos estereótipos que muitas vezes dizem a mulher é frágil, a mulher é sensível, né? Não que o homem não possa ser sensível, não que o homem não possa ter uma inteligência emocional relevante. Sim. Então, isso são os estereótipos. E eles, muitas vezes, nos levam à prática de violência. Porque se a mulher, imagine, numa casa, foge ao estereótipo que se espera dela, ela está fora do lugar. Sim. Né? E muitas vezes é a família que age com violência, às vezes é o companheiro que age com violência, às vezes é o Estado que age com violência, por meio dos seus agentes, né, sociais. Gente, até em aquecimento global tem uma importância nós pensarmos, né, em perspectiva de gênero. Porque, afinal de contas, quando a gente pensa, por exemplo, em desastres ambientais, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós temos notícias dos abrigos que foram criados para acomodar as pessoas que, em razão daquele desastre, perderam as suas casas. E nesses abrigos há relatos de assédio e de violência sexual contra mulheres. Né? Então, a gente percebe justamente como as mulheres acabam sendo vulnerabilizadas até por situações que nós não pensaríamos num primeiro momento, como um desastre ambiental, o problema do aquecimento global, que muitas vezes retira da mulher certas funções que ela tinha, às vezes, na lavoura, ou que ela tinha, né, de pequenas áreas de comércio. Imagine uma mulher que trabalha ambulante, né, que agora trabalha com esses calores terríveis que fazem em janeiro, fevereiro, ou em outras áreas do Brasil. Nós estamos falando hoje de Curitiba, mas nós temos várias áreas do Brasil que enfrentam esses calores e muitas vezes as mulheres são especialmente atingidas nas relações de trabalho, né, com relação a assédio sexual, assédio moral. Então, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero permite que magistrados coloquem uma lente que permita verificar essa condição especial de vulnerabilidade da mulher, de modo que isso se aplica a todos os casos, né? Todos os casos. E um último parênteses, se me permite, professora. Por favor. Às vezes as pessoas pensam, puxa, usar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero implica retirar a neutralidade do judiciário. Número 1, o judiciário não é neutro, nem o direito é neutro. Né? Ninguém é neutro, ninguém se despe de si mesmo para decidir. O que a gente almeja é imparcialidade. Isso. E esse dever de imparcialidade permanece intacto com a aplicação do protocolo com perspectiva de gênero, porque seria ser parcial não observar essa desigualdade material que está na realidade diante do juiz. Então, na medida em que ele veste esses óculos, né, e consegue olhar por essas lentes de uma desigualdade presente na realidade, ele está potencializando a sua imparcialidade. Então, é interessante a gente perceber, né, que existem várias formas de aplicação e o protocolo, na verdade, implica uma virada de pensar o direito como um todo, né, e pensar um direito voltado para uma democracia inclusiva e para a justiça. Nossa, gente, olha aqui, vamos combinar. Então, aí vai ficar o questionamento. Como é possível conhecer melhor o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, se não realizar a inscrição no mestrado no PPGD da Uninter para termos esse banquete de reflexões e de ideias que tão bem a professora Ana nos trouxe. E é interessante, professora, que nessa nossa lida, como o mestrado impacta na nossa vida. Não só em termos de estruturação de uma carreira propriamente dita, acadêmica, científica, empresarial, porque, vamos combinar, faz
toda a diferença. É o profissional que se destaca, e aí também não fica aquele mito, mas para que eu vou fazer mestrado? Eu não tenho vontade de dar aula. Pessoal, atenção, o mestrado não é só para as carreiras, para que a pessoa possa estar numa sala de aula e desenvolver, né, cientificamente, academicamente. O mestrado é uma abertura consciencial. Então, não podemos imaginar que nós vamos estar no mestrado, terminar essa trajetória e continuarmos do mesmo jeito que ingressamos. Nós vamos mudar, é uma virada de chave mesmo, é uma virada de perspectiva. Então, a gente aprende, a gente chora um pouquinho, porque vamos combinar, é sofrido por quê? A gente fica imaginando, né, o exemplo da própria natureza. A professora Ana falou aí da questão ambiental. Vamos imaginar, para que a borboleta possa voar esplendorosa com as suas asas, é necessário que ela saia do casulo. E esse sair do casulo é um momento de, entre aspas, de sofrimento, porque ela vai ter que desconstruir conceitos, situações culturais, sociológicas, principalmente nessa sociedade em que estamos vivendo hoje, né, professora, extremamente tecnológica. Então, no nosso foco, né, no mestrado, quando a gente vai trabalhar o direito tecnológico nas bases da relação de trabalho, nas questões empresariais, empregado, empregador, e aonde a mulher se posiciona nisso. Até hoje, isso não é opinião, isso é pesquisa, isso são dados verdadeiros de que se a mulher, né, ela exercer a mesma função do que o homem, na parte intelectual, vamos trabalhar na parte intelectual, ela vai continuar ganhando menos. Não dá para entender essa lógica. Não dá para entender essa. Não, porque é o lugar de mulher, porque ela tem que cuidar dos filhos. Então, na hora de você trabalhar com a oportunidade, vai ser mais fácil dar para o homem. Então, todas essas situações, inclusive de precarização do trabalho, principalmente com a vulnerabilidade de gênero, que a professora Ana trabalha nas situações dela, nós trabalhamos nas nossas, porque, né, nós temos 3 linhas de pesquisa. Então, vamos só comentar com vocês como é que funciona o nosso mestrado. Então, o nosso mestrado ele funciona em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é a linha 1, que a gente trabalha lá, teoria e história da jurisdição do Estado e dos direitos humanos. E aí vocês vão perceber como há uma interligação, é a multidisciplinariedade, um tema dialogando com o outro, uma linha de pesquisa dialogando com a outra. Na linha 2, a gente trabalha jurisdição e processo na sua contemporaneidade. É aquela situação do poder do Estado e a própria jurisdição. E na linha 3, por fim, empresa, desenvolvimento e inovação é onde eu entro. É onde é o nosso foco maior. Então, como que o desenvolvimento hoje, tecnológico, ambiental, estrutural, científico, vai impactar nesta realidade que vivemos neste século. E para a gente poder já ir terminando, professora Ana, aqui, com esse diálogo, com essas reflexões, nós podemos entender que a pandemia, o momento pandêmico, a partir de 2020, veio mudar. Né? Veio transformar o nosso modo de pensar, o nosso modo de trabalhar, porque muitas das vezes você trabalha no local que é também a sua casa. Então, aonde você convive com os seus familiares, também é o local do seu trabalho. De novo, a gente volta para a pauta de gênero, né? Essas desigualdades, essas dificuldades. Então, quer dizer que se a mulher tiver em casa a função de estar lidando com os filhos, de estar fazendo a sua tarefa de casa, de estar cuidando do lar, o homem naquela ideia do provedor e a mulher hoje super envolvida no mercado de trabalho. Então, nós não temos mais no tempo do EPA, que a gente até tinha que ter autorização do marido ou do pai para poder ser inserida no mercado de trabalho. E aí, como é que fica, né, as questões, as funções e ali delineadas? Então, a gente também trabalha a nível internacional. Então, a gente está sempre fazendo nessa lógica como que funciona aqui no Brasil, como que funciona em outros lugares, né, nas legislações alienígenas
e etc. Então, pessoal, eu os convido, né? Já vou até falar a data aqui. Quem se interessar, e eu acredito que seja um marco na vida de vocês, venham para o mestrado, venham conhecer os grupos de pesquisa que estão afinizados com as linhas de pesquisa do nosso mestrado, né? Vocês vão entrar lá no www.uninter.com, mestrado em Direito. Vamos verificar, e cuidado com o prazo, né? Quem dorme, o direito não socorre. No dia 20, até o dia 20 de fevereiro de 2026, é o período máximo de inscrição, mas elas já estão abertas. Então, quem quiser mudar a sua vida, mudar a sua cabeça, trabalharmos com os vários sentidos, né, que vamos, então, estar aí desenvolvendo, caminhando, venham conosco nessa grande viagem de luz. É uma viagem de luz, né? A gente sair daquela escuridão do desconhecimento, até porque nós estamos numa sociedade hoje de informação. E a gente sempre fala com os nossos alunos, tanto da graduação quanto do mestrado, enfim, que, na verdade, nós não podemos paralisar. Nós somos seres sempre em evolução. E essa evolução consiste de estarmos sempre conectados, que é o que a gente quer. O que a gente quer? Ser feliz? Como é que a gente vai ser feliz na ignorância? Como é que a gente vai ser feliz se utilizando de uma violência em achar que nós estamos com a razão? Então, quando você conhece, clareia os seus caminhos, você sabe para onde você está indo e você começa a ser responsável pelas suas escolhas, escolhas conscientes. Então, se a gente realmente quer trazer para nós, né, até para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para a sociedade de um modo geral, o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, o respeito à dignidade humana, para a gente poder realmente acreditar que a gente possa ter aqui, agora, um Estado democrático de direito. Então, eu espero vocês no nosso mestrado, nosso programa de mestrado. A professora Ana vai trabalhar, assim, situações aqui. É só uma amostra grátis para a gente poder, então, desenvolver essas temáticas tão importantes para a nossa vida. Então, aguardo vocês lá. Professora Ana, muito obrigada por esse show, por esse banquete, né, de informações que vão fazer parte, com certeza, da nossa vida em sociedade.